Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse segundo domingo, a igreja nos deixa uma palavra para nós. A palavra é conversão. Tem algum santo aqui? Levanta a mão se tem algum santo. Tem ninguém, eu acho, não é? Então todos nós, irmãos e irmãs, precisamos trilhar um caminho de profunda conversão. Por isso que esse tempo do advento é um tempo de vigilância, é um tempo de olhar para dentro de nós, e é um tempo de nós, de fato, não é trilhar esse caminho de arrependimento, de mudança de vida. Nós sabemos que nós queremos fazer um balanço do ano, não é? A nível econômico, uma reforma na casa, tantas situações que é no final do ano. Mas o mais importante é a reforma interior. E a reforma interior é uma conversão profunda. E começa assim o Evangelho. São João Batista pregando no deserto. Fazei penitência, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caríssimos irmãos e irmãs, para nós fazer uma experiência do céu, para nós fazer uma experiência verdadeiramente no Natal, nós precisamos trilhar esse caminho de penitência, esse caminho de conversão. E o caminho de conversão passa pela graça do arrependimento. O arrependimento, sim, nós sabemos que é um toque da graça de Deus na nossa alma, que nós começamos a olhar para nós como filho pródigo. Ele caiu em si. Ele olhou para si e ele disse: eu quero voltar para a casa do Pai. Então nós temos que deixar que de fato, não é esse tempo do advento, gere em nós esse profundo arrependimento. Esse desejo sincero de mudança. Mudança do quê? Mudança dos nossos costumes, das nossas atitudes. Entenda isso, irmã, irmã, a coisa mais fácil do mundo é a primeira conversão. A primeira conversão é Deus que vem ao nosso encontro, toca com o Espírito Santo, com a graça, experimentamos o amor, e isso é muito fácil. Mas o mais difícil que é a segunda conversão, e a segunda conversão, irmão, irmã, é uma obra cotidiana na nossa vida. Todos os dias nós precisamos se converter. Diz um livro muito belo chamado A Imitação de Cristo. Se nós, católicos, cristãos, pelo menos uma vez por ano, e em cada ano, se nós cortássemos um pecado, um vício, uma mania, uma imperfeição, nós seríamos santos. Um pecado por ano, irmã. Porque a conversão vai passar por essa penitência, essa mudança de vida. E converter, sim, não é apenas mudar de caminho. Eu estou no caminho do pecado, eu vou voltar para o caminho para com Deus. Mas conversão, no sentido profundo, é voltar às raízes, é voltar ao original, é voltar àquilo que Deus quer de nós, que Ele nos fez, que Ele nos criou. E cada um de nós precisamos converter em alguma área da nossa vida. Alguns têm que deixar os grandes pecados. E quantos cometem pecados mortais e não conseguiram deixar os pecados mortais ainda? E o pecado mortal, irmãos e irmãs, é uma separação de Deus. Então, se eu estou cometendo pecados mortais ainda na minha vida, pecados graves, significa que eu estou longe de Deus. Eu posso estar na Santa Missa, mas o meu coração está no Egito. O meu coração está no mundo. O meu coração ainda está se deleitando em tantas situações. Irmãos e irmãs, então nós temos que deixar os pecados graves.
Na verdade, nós como cristãos, a partir do batismo, o pecado mortal não poderia mais acontecer na nossa vida. Por isso que Deus deixou para nós o sacramento da confissão como o caminho da segunda conversão. Então esses pecados cabeludos, segundo Santa Teresa, as cobras que estão no nosso interior, não é? Os bichos, os largados, irmãos e irmãs, os pecados graves são isso. Segundo os padres da igreja, os pecados graves, isso é pior ainda, são os pecados capitais, que gera tantos e tantos pecados. Isso é a conversão. Mas não só isso, a conversão, o arrependimento também é deixar os pecados veniais. Grão em grão, como diz, a galinha enche. A montanha, ela é feita do que, gente? De pequenas, ajuda o padre. Cheguei 1 hora ontem pregando na missão. É feito de grão, de areia, não é uma montanha? Irmãos e irmãs, os pecados veniais, aqueles pecados que não nos separam de Deus, mas ferem a Jesus, nós precisamos trabalhar durante toda a nossa vida. Eu não sei vocês, não é? Mas tem um santo na igreja. Conhece São João Paulo II? Já ouviram falar desse santo? Totus tu Maria, conhece? São João Paulo II, ele se confessava um dia sim, um dia não. Um homem santo. Um homem santo. Se eu quero trilhar o caminho de conversão, de penitência, eu preciso trilhar esse caminho de purificação que se dá como? Eu preciso recorrer com muito mais frequência o sacramento da confissão. Nós religiosos somos chamados a se confessar a cada 15 dias. No mínimo. E nós, como religiosos, nós somos chamados todo dia à noite rezar as completas. Sabe o quê? Fazer o exame de consciência. Porque nós somos pecadores. Irmão e irmã, como que está a nossa vida, a nossa caminhada de conversão em relação ao sacramento da confissão? Será que você é aquelas pessoas que se confessam uma vez por ano? Tem gente que se confessa a cada 3 meses, a cada 6 meses. Será que essa pessoa é tão santa assim? Que não comete pecados graves ou veniais? Diz Nossa Senhora em Medjugorje. Tive a graça de conhecer Medjugorje, uma graça especial na minha vida. Ela diz que nós deveríamos se confessar, um cristão que quer viver um caminho de conversão, um caminho de santidade. Ela diz, deveríamos se confessar uma vez por mês. Uma vez por mês. Lógico, se eu cair em pecado mortal, eu tenho que me confessar o quanto antes. Aí não há lei, não há regra. Irmão e irmã, somente assim que nós estaremos olhando um pouco para o nosso coração e trilhar esse caminho, porque aquele pecado venial que não é tão pesado aparentemente, tem raízes profundas na nossa alma, está ligado aos pecados graves. Então nós temos que também se confessar verdadeiramente e com arrependimento os nossos pecados veniais. Aqueles pecados cotidianos que nós cometemos, talvez falando mal do irmão, talvez julgando, não é? Talvez numa vida tão superficial. Irmãos e irmãs, esses pecados, esses que acarretam os pecados graves, os pecados mortais e graves não nascem por acaso, nascem dos pequenos pecados, irmão e irmã. Não sei se vocês conhecem a tiririca. Conhece a tiririca? Sabe o que é isso? Quem trabalha no sítio sabe o que é. Tiririca, aquela erva daninha, é terrível, gente. No começo do convento, né, às vezes a nossa madre pedia para a gente tirar a tiririca do jardim. Como é difícil, porque aquela tiririca, ela vai enraizando, enraizando, enraizando. Você tira uma, nasce outra. Irmãos e irmãs, os pecados veniais geram isso na nossa alma. Por isso que o pecado venial fere a caridade, me impede de amar a Deus e amar os meus irmãos. Então a confissão vai ser esse machado que Deus quer cortar pela raiz. Pecado grave, mortal, pecado venial.
E quem tem animal de estimação? Levanta a mão. Minha mãe tem um que é o nenenzinho dela. Estava na casa da minha mãe, é o neném, é um cachorrinho. Todo dia ela brinca, é uma maravilha. Os pecados de estimação. O que é o pecado de estimação? É aquele pecado que eu acaricio todo dia. Como o cachorrinho que você tem na casa, como aquele gatinho, sabe? Todo dia eu alicio aquele pecado. Eu me acostumei com ele é um pecado de estimação, e eu não consigo deixar, porque esse pecado de estimação é tão grave, irmão, irmã, que ele criou raízes. O pecado de estimação é aquele pecado dominante na nossa alma, que nós temos dificuldade de arrancar pela raiz. É aquele pecado que todas as vezes eu levo para o sacerdote. Se você leva, graça a Deus. Mas esse pecado é muito grave, irmão, irmã. Esse pecado é comparado, uma linguagem simples, uma rachadura numa casa. Uma casa que está em rachadura, cheia de infiltração, mais cedo ou mais tarde aquela casa que é tão segura vai cair. Esse pecado de estimação vai minar, irmão, irmã, a vida espiritual de Deus na nossa alma, vai me impedir de crescer no caminho da santidade. Então esse converter, essa penitência, é nós lutarmos contra esse pecado de estimação. E aqui é a nossa luta, irmã, irmã. Tem um santo, São João, um santo moderno. São Maria Escrivá, ele diz: Senhor, me faça santo, mesmo que seja a paulada. Você tem coragem de fazer esta oração para Jesus? Eu tenho coragem. Senhor, me faça santo, mesmo que seja a paulada. É um santo. Porque, irmãos, esse pecado dominante em nós, que é o pecado de estimação, está muito relacionado ao nosso temperamento. Porque cada temperamento vai trazer um grande defeito, um grande pecado. Eu sou melancólico, meu Deus. Eu conheço o meu pecado dominante. Aquilo que está enraizado, como é difícil. Gente, esse pecado é como um câncer. Sabe, diz que o câncer, ele começa a nascer, começa a alastrar, não é? É difícil tirar de nós. E esse pecado dominante está enraizado no nosso orgulho, no nosso amor próprio. Gente, o amor próprio é uma doença, esse câncer maligno na nossa alma, que nós temos dificuldade de se converter. Porque eu não quero deixar esse pecado, eu quero agradar as pessoas, o mundo, uma pequena humilhaçãozinha, eu já quero deixar tudo. Gente, esse pecado, esse amor próprio que está enraizado na nossa vontade, que nos impede de nos converter. Então é pedir ao Senhor, fazer penitência e converter, é lutarmos, se não somente conosco. Deus vai dar as graças, Deus vai dar as medicinas espirituais para nós trilhar esse caminho, para deixar esse pecado dominante. Porque esse pecado dominante é o que? É a conversão do nosso caráter. Porque é muito fácil deixar os grandes pecados para aqueles que fizeram uma profunda experiência com o Senhor. Estou falando de conversão. Mas converter o caráter, a raiz, é esse caminho de mudança todo dia. Por isso a confissão, por isso a Eucaristia, por isso o jejum, por isso o rosário, por isso a palavra de Deus, esse caminho, essa mudança de caráter. Porque aqui todo mundo é bonitinho, né? Até o padre é bonitinho, olha que roupa bonita. Até na câmera eu estou mais bonitinho, né? E o interior? E o escondimento? E eu lá fora, eu na minha casa, quem eu sou na minha casa? Quem eu sou com a minha esposa, com o meu esposo? Quem eu sou com os meus filhos? Será que eu estou na vida velha? Será que eu estou nos mesmos pecados? É o caráter. Nós vamos perceber o São João falando os frutos da penitência. O que é os frutos da penitência? Irmão, irmã, todos nós precisamos, a partir de mim que sou mais pecador aqui,
Vamos deixar esses pecados. E se você ainda está em pecados graves, deixa, corta. Se você tem manias ainda da vida velha, você precisa deixar que essa palavra seja um machado. Até quando você vai querer enganar a Deus? Até quando você vai querer enganar você mesmo? Até quando eu vou querer me enganar, irmão e irmã? Então é preciso conversão. Jesus, quando começa o ministério, Jesus Cristo, Ele começa a mesma coisa: convertei-vos, arrependei-vos. Olha o que disse em Mateus, no mesmo capítulo, só muda uma página. Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino do céu está próximo. O que mais nós precisamos é arrependimento, é a conversão. Para ser santo, para entrar no céu, para viver o Natal. Como Jesus vai nascer no nosso coração? Olha que lindo presépio. Como que está o meu coração? Será que está cheio de pecados? Cheio de imperfeições, cheio de vício, é vício aqui, é vício acolá? Natal é preciso, cada um de nós, buscar o confessionário e rasgar o coração com verdade, com arrependimento, e falar: Senhor, eu não quero mais essa vida velha para mim. Este é aquele que falou o profeta Isaías quando disse: uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, endireita o teu caminho, endireita a tua estrada, endireita o teu coração. Irmão e irmã, nós precisamos endireitar a nossa vida. Será que o nosso caminho está tortuoso por causa dos pecados graves, leves, pecados de estimação? Endireitar. Para onde está indo os teus passos? Para onde está indo a sua fala? Para onde está indo o teu coração? Então endireita enquanto há tempo. Há 15 dias faleceu a nossa irmã Maria Júlia. Estava bem, um ataque do coração. Uma semana depois, faleceu o cunhado dela. Estava bem, foi. Irmão e irmã, se nós partíssemos agora, estaremos preparados ou não estaremos preparados? E se não estou, eu vou deixar para quando? Para o próximo Natal? Hoje eu só estou preocupado com o churrasco, a carne, a festa. E não estou preocupado com a minha salvação pessoal. Gente, a salvação pessoal é individual. Então nós temos que endireitar. Endireita, meu filho, endireita, Frei Edson, seus caminhos. Endireitamos a nossa vida no caminho da salvação, no caminho da conversão, irmão e irmã. João usava vestimento de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins, alimentava de gafanhoto e mel silvestre, e morava no deserto. Quem é São João Batista? Sabem quem é? Ele foi santificado no ventre de sua mãe, Santa Isabel. Um homem que foi batizado no ventre, santificado, um homem que sim, trazia a marca do pecado, um homem totalmente santo, foi para o deserto. Deserto é lugar de purificação. Deus quer que esse tempo do advento para nós, irmãos e irmãs, seja esse deserto de conversão, de arrependimento. Então não caia nesse mundo capitalista, não caia apenas nas coisas externas do Natal. Natal é um feriado santo. Natal não é um feriado qualquer. Natal para nós cristãos é a experiência da manjedoura que deve acontecer no meu coração. Mas para ele nascer no meu coração, eu preciso me converter. Eu preciso deixar os meus pecados, os meus vícios. E eu não falei do vício, hein? Quantos vícios nós temos dentro de nós? O vício do cigarro,
E é tão triste o pecado, né, gente? A pessoa vai comprar uma cigarra, ela está escrita ali, ó, você vai ter câncer, você vai ter... A pessoa, olha o pecado como que é em nós. Olha em como está enraizado, gente. Quantas pessoas estão no vício do jogo, do celular? Estão perdendo dinheiro, destruindo o casamento. É o vício maldito do celular, não consegue se libertar. Por que não consegue? Porque não quer. Porque não quer, irmãos, porque nós não nos convertemos, porque nós não queremos. Cuidado, irmã. Esse pequeno vício, esse pequeno pecado, pode acarretar muitos e muitos males na minha vida, na tua vida. Nós temos que romper, minha irmã, dentro de nós, na nossa casa, no nosso coração. São João Batista era santo e vivia uma vida de penitência. Eu e você. Tá vergonha da gente, né? Eu tenho vergonha de mim, gente. Olha os pastorinhos. 3 crianças que viram Nossa Senhora. Que caminho de conversão, que caminho de penitência. Crianças que viram Nossa Senhora. Crianças que conversavam com a Santíssima Virgem Maria. Crianças santas, puras. E eu e você, até quando, irmão, irmã? Será que nós estamos caindo naquela armadilha do demônio, de Satanás? Amanhã, Senhor. Amanhã, Jesus. Tem um monte de alma no inferno, porque caiu nessa rede do demônio. Amanhã eu vou parar de beber. Amanhã eu vou parar de fumar. Amanhã eu vou deixar tipo boteco. Que tem pessoas que amam boteco, né? Boteco, sabe que no boteco tem um monte de demônio lá, né? Então o demônio está cachaça, isso é pilintra. Eu sei porque meu pai, infelizmente, foi alcoólatra há muitos anos. O joguinho, aquele joguinho inofensivo ali, ó. Há um demônio te escravizando. Porque o vício gera um laço afetivo com o demônio. Por isso você não consegue se libertar. Aquele joguinho que ninguém vê, nem a sua esposa ali. Você é escondidinho, né? Ali tem um demônio do seu lado. É romper, é falar, eu não quero mais, Jesus, essa vida para mim. Eu quero me converter, eu quero endireitar os meus caminhos. Desculpa, gente, o Evangelho, São João Batista. E eu estou sendo bem levinho, eu sou ainda da misericórdia, do amor. E aqui eu vou terminar, porque eu não posso demorar. As pessoas de Jerusalém, toda a Judéia e de toda a circunstância vizinha do Jordão vinham até ele, confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. As pessoas iam até São João Batista para se converter. As pessoas, muitos vão para a igreja, mas não querem se converter. Eu vim de uma paróquia distante, na China, em outra galáxia, não é? As pessoas queriam receber a rosa de Santa Teresinha como um sinal de graça, mas não queria se converter. Irmãos e irmãs, nós precisamos. É lastimável porque o batismo deveria ser para nós essa profunda conversão. Eu não gosto de celebrar o sacramento do batismo, eu não gosto. Se for para pessoas com coerência, você percebe que 80% da assembleia do batismo não entende nada, não sabe nada. Você tenta pregar ali no batismo, mas você percebe que as pessoas são totalmente distantes. E 98% são católicos. Mas falta essa conversão. Falta essa mudança de vida.
Batismo é lindo, sim, maravilhoso, mas as pessoas não entendem isso. Confessavam seus pecados. Dai, pois, frutos verdadeiros de penitência, de conversão. Como que eu sei que eu estou no caminho de conversão? Pelo discernimento. Sabe a dona Tirce? Uma senhora Tirce? É pelos frutos. Quais são os frutos de conversão? A mudança do meu caráter, do meu comportamento. E isso não é na igreja, minha irmã, isso é no dia a dia, isso é no casamento, isso é no trabalho, isso é na nossa vida social, isso é na faculdade. Pelos frutos os conhecerei, de Jesus. As árvores boas produzem bons frutos, as árvores más, maus frutos, e vós conhecerei pelos frutos. Quais são os nossos frutos, irmão e irmã, na nossa vida? As nossas obras, os nossos sentimentos, o nosso agir, são frutos bons ou frutos maus? Segundo a primeira leitura vai falar dos dons do Espírito Santo, mas nós temos os frutos. Os frutos do pecado, segundo Gálatas, é o quê? Obras da carne, os frutos maus. Fornicação, que é fornicação? Sexo fora do casamento. Namorados sem vida sexual, noivos sem vida sexual, pessoa que não casou na igreja. Fornicação. Impureza. Quantas impurezas, irmãos e irmãs, a pornografia, o olhar, o pensamento, quantos pecados de impureza. A libertinagem, eu penso que eu posso fazer tudo, e tem muita gente casado que quer viver como aquele carotão, ou aquela carotona da sua própria vida. Idolatria, a idolatria do seu próprio eu, no mundo de hoje. Superstição, quantos católicos procuram a macumbaria, a bruxaria, seja o que for, superstição. O nosso signo é a cruz. Quantos católicos estão aqui e procuram terreiro de macumba? Só no nosso bairro aqui tem uns 30 terreiros de macumba, e com certeza 80% é católico. Espero que não tenha quem está aqui que procure ser de macumba. A superstição, a pensendeira, é fruto do pecado. Brigas, eita, quantas brigas! Na igreja, nas pastorais, na família, com a esposa, com o vizinho, brigas, irmãos e irmãs. Inimizades, quantas inimizades! Ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos. Olha, partidos é uma peste. A pior coisa é partidos numa comunidade. O meu grupo favorito. Invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno como vos preveni. Quem a pratica não entrará no reino dos céus. Frutos da morte, do pecado. Qual é os frutos que Deus quer? Os frutos de arrependimento. Ao contrário, os frutos do Espírito é a caridade. A caridade que vem de Deus. A caridade que transporta o meu coração. Eu sei amar os irmãos. A alegria de Deus, das coisas do céu. A paz. A paz interior que o mundo não pode dar. Nem o dinheiro, nem o prazer. A afabilidade, pessoa avável, como é bonito, não é? Aquela afabilidade, aquela ternura, né? Aquela pessoa que tem o mel do Espírito Santo doce. A bondade, a fidelidade, a brandura de alma, a temperança, o autocontrole. Olha que bonito. Esses são os frutos
que nós precisamos dar para Deus: os frutos de arrependimento. Porque, minha irmã, termina assim o Evangelho: o machado já está posto à raiz das árvores. O que é um machado? Diz Jeremias que a palavra de Deus é um machado. Diz que é uma marreta. O machado é Jesus. Ele é a palavra. Já está na raiz das árvores. O que é isso? Está próximo o reino. Se ele não vir, eu vou partir. Então, qual árvore que nós estamos sendo, irmã, irmã? Frutos bons ou frutos maus? Eu gosto muito da imagem da árvore. Ou será que eu sou uma árvore cheia de flores, cheia de folha, mas não tem fruto? Aparência. Eu pareço ser, mas não sou. Eu pareço ser santo, mas não sou santo. Eu pareço ser fiel, mas não sou fiel. Eu pareço ser homem de oração, mas não sou. Porque as minhas obras mostram os frutos que eu tenho. Quem eu estou sendo? E os frutos nós devemos compreender como, irmã, nos relacionamentos. No nosso dia a dia a gente vai perceber os frutos. Espero que na sua casa não é assim, né? Mas tem casa que é tanta gritaria. Gente, a mãe tá um berro, um grita mais alto que o outro. É gritos. Cadê a conversão? Cadê os frutos? É grita, é berro, gente. Lembrei um fato, onde eu morava, onde eu trabalhava, na Itaparoca, China. Uma vez fui almoçar numa casa. Na hora do almoço apareceu uma senhora. Rapaz, em 13 minutos aquela mulher foi tão fofoqueira. Eu saí da casa. Pareceu que entrou uma nuvem escura, assim, ó. Em 13 minutos a mulher falou da vida de todo mundo. Falei, minha filha, obrigado, Deus abençoe. Eu saí, eu não consegui ficar ali. Os frutos tão podres, os frutos tão ruins, eu saí, eu senti, não dá para ficar aqui não. É para todos nós, irmãos, mas todos nós precisamos se converter em algum ponto, em alguma situação da nossa vida. O machado já está na raiz das árvores. Toda árvore que não produzir frutos bons será cortada e lançada na onde? No fogo. Inferno. Eu falei dos frutos da carne aqui. Ser cortado. Eu não tenho tempo, mas se a gente olhar João 15, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que não dá fruto em mim vai ser cortado. E ser cortado é ser cortado, minha irmã. Ser arrancado fora. Nós não podemos. Mas os bons frutos, e aqui termina: eu vos batizo com água, depois de mim, eu vos batizo com água como sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Então permita que o Espírito Santo, que é esse fogo purificador, minha irmã, nos purifique. Quem já teve algum espinho na mão? Quem já teve um espinho na mão, no pé? É terrível, gente? É o quê? Gera o que em nós? É um incômodo, não é? A gente não fica em paz, não é? Enquanto a gente não é assim, essa semana estava com um espinho aqui. Irmão, esses maus frutos, Deus quer expelir de nós. Então deixa que a palavra, deixa que o Espírito Santo faça isso. Então te aconselho, procure confessionário. Estamos próximos do Natal e no confessionário é o lugar que nos purifica, não é? Que nos purifica dos pecados, corta o vício pela raiz, tira o pecado grave da nossa alma, purifica as imperfeições, tira os pecados veniais. Então procura o confessionário.
Tem na mão a pá. Olha a figura do julgamento. Tem na mão a pá. Limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro. O trigo é os bons frutos, as árvores boas. As palhas, porém, serão queimadas no fogo inextinguível. Então, que nesse tempo, irmã, irmã, Deus nos ajude e que essa palavra de conversão em nós possa gerar essa mudança. Cada um de nós. Então hoje medita um pouquinho, se coloque diante da cruz, da palavra e converse com Jesus. Fala: Senhor, o que eu preciso deixar na minha vida? Um pecado por ano. E se você tem algum vício grave na sua vida, começa por esse vício. Corta. Procura a confissão, rasga para o padre, deixa a sua vergonha de lado, seu orgulho, se confesse. Depois da confissão, você tem que saber o que? Mudar os seus costumes. Se é o celular, não leve para o quarto, usa menos. Se é o boteco, se é sei lá o quê, se é um prostíbulo, não sei, se é o baralho, se é a cachaça, saia do ambiente, mude de ambiente, mude de amizade. E comece a trabalhar com a sua vida espiritual, que Deus vai dar essa graça para você. Porque Ele quer nos purificar, para que possamos no dia 24, exultar de alegria. Porque Jesus vai encontrar uma árvore boa, um coração bom, que deixou ser trabalhado pela palavra, nesse caminho de conversão, no caminho da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.